Nesse vídeo eu vou falar do episódio 27 de Soul no Frieren. Então vamos lá. O começo mostra que a história ainda lembra que o Stark existe, e que atualmente o estado de espírito da Fern é a raiva. Eu tô brabo. Mas dessa vez foi por um bom motivo. A Frieren mandou ela jogar fora essa pilha de lenha, antes conhecida como cetro. Só que para Fern isso não é só um cetro, mas um presente do Hayter, que ela cuidou desde a infância. Então é natural que ela não aceite perdê-lo. Enquanto a Frieren é uma elfa, e vê o mundo de uma forma diferente. E já se acostumou a perder as coisas importantes. Então a frieza com que ela tratou a Fern faz sentido. Igual a reação da Lavinia aceitando o consolo da Kanye. Algo bem mais simples e direto do que uma conversa. E como a história já mostrou que a Lavinia é muito paparicada e cobrada pela família, faz sentido ela virar uma pessoa fechada e que rejeita a atenção. Então é bem significativo ela aceitar a empatia de alguém. E o Richter devia ter feito a mesma coisa. Mas eu não culpo por não aceitar uma rosquinha meio comida. Só tô dizendo que não precisa ser tão sofi... Acha que sou mão de vaca? Mesmo que a conversa tenha sido bem simples, dá pra ver que além de rancoroso, o Richter é realista. Mesmo frustrado por perder, ele sabe que a culpa é só dele. E que precisa seguir em frente, mesmo que agora ele não esteja bem. Já o Denkin usou a conversa para tentar animá-lo e fazê-lo pensar sobre os próprios defeitos. Porque o Richter lembra o Denkin de como ele era no passado. E deve ser por isso que ele tentou se aproximar, para impedi-lo de cometer os mesmos erros. Mesmo assim dava para explicar melhor algumas coisas. Como a parte da conversa que dá a entender que o Denkin poderia morrer de velhice em 3 anos. Além dele não parecer tão velho, dificilmente alguém perto da morte faria isso. Eu vou te deitar na porrada! E mais triste do que não explicar a relação do Denkin com a Laufen, foi a história nunca ter aprofundado ela. Até agora, a gente só sabe que a Laufen é uma maga marcial e uma boa pessoa. Mas história e motivação que é bom nada. Que decepção. Mas triste mesmo foi a reação do Richter quando viu a Frieren entrando na loja. Mas diferente do velho mentiroso, ela realmente era uma cliente, querendo consertar o cetro da Fern. E mesmo com Richter se recusando a fazer o serviço, ela o convenceu mexendo com o orgulho dele. E o mais engraçado é que a Frieren só falou o que pensava, sem manipulação. E mesmo assim foi surpreendente o Richter pedir desculpa por ter falado mal do cetro quando ele percebeu o valor sentimental que ele tinha para a dona. Que coisa mais linda! Quando a Fern chegou na pousada e viu o cetro consertado, ela lembrou das palavras do Hayter, sobre a Frieren ser ruim para entender emoções. Talvez por ser uma elfa, ou só um desastre social. Mas que ela sabe que é assim, por isso sempre pensa muito e corre atrás de resolver os próprios erros. E isso fez com que a irritação da Fern passasse, já que, mesmo que a Frieren não entenda ela, pelo menos ela está tentando. E é melhor ela lembrar disso no futuro, porque se a Fern continuar se irritando toda hora, a carteira do grupo não vai aguentar. E para onde vai toda essa comida? Prefiro não comentar. Agora o último teste. Eu sabia que a temporada não ia acabar sem completarem o exame, e que não devia ter nenhuma luta absurda depois do clone. Mas eu não esperava que o terceiro teste virasse uma entrevista. E nem eu. No geral dá pra ver que a Zeri ficou irritada por muita gente ter passado, e principalmente gente fraca. Mas ao invés de só culpar a Zenzi, ela aproveitou para jogar na cara de todos os magos nível 1 que eles não sabem trabalhar em equipe. Que vergonha! Que vergonha! E pôs todo o resto da culpa na Frieren. E eu poderia dizer que ela tá exagerando, mas em parte ela tá certa. Mas isso é impossível! Se um terceiro teste comum mataria todos, então eles não são aptos para a posição, e é melhor falhar do que morrer. Mas agora a gente pode nunca descobrir o que seria o verdadeiro teste. Triste, não? E considerando que ela fundou a Associação Mágica pelos próprios interesses, faz sentido que ela decida se alguém pode receber o título ou não. Na verdade, se ela fosse uma completa arrombada, ela podia só fazer um teste injusto que até a Frieren falhasse. E no fim foi o que ela fez. Então, Arrombado! quanto à conversa de supressão de mana. Foi bom mostrar que mesmo que uma demônia poderosa como a Aura não tenha sido capaz de perceber que a Frieren estava suprimindo a mana, um mago humano ainda conseguiu. O que lembra que magos não são resumidos ao seu poder. E apesar da conversa mostrar que suprimir a mana pode ser algo eficiente em combate, eles deram muito mais foco nela ser difícil de aperfeiçoar se você não tiver talento, e que a Frieren devia ser muito mais poderosa considerando a idade. Tudo isso deve ter sido para lembrar que apesar de forte, a Frieren não é invencível. Foi um elogio. Quanto ao Lerner, dá pra ver que a história fez o possível para dar moral para ele. Não só por perceber quem era a Frieren, ou sendo o examinador da terceira etapa, mas por possivelmente ser um dos primeiros, se não o primeiro mago nível 1, e pela própria Zeri ter dito que ele podia vencer a Frieren. Mas quando a Zeri repreendeu seu excesso de modéstia
vida curta e, principalmente, pensou sobre ele não ter sido capaz de perceber que ela estava suprimindo a mana, deu para perceber que toda a conversa foi só uma preparação. E isso teria sido meio decepcionante, já que não era difícil perceber que a Zeri estava suprimindo a mana. Não pelo contexto, mas para alguém que sempre fala sobre poder, a mana dela não parecia muito diferente da Frieren. E tudo foi realmente uma preparação, mais para a entrevista. Falando nelas, não foi surpresa nenhuma a Kanye reprovar, ou mesmo a justificativa dela não conseguir se imaginar como uma maga nível 1, assim como todas as outras reprovações previsíveis. Nope. Não. Não. E quanto a Frieren, mesmo que as duas não se deem bem, pelo menos elas se entendem. Ambas sabiam que a Frieren não ia ser aprovada, não pela falta de habilidade, mas por ela nunca ter virado a maga que a Zeri queria. E a Zeri parece tão indignada com isso que até deu mais uma chance para Frieren, perguntando qual era a magia favorita dela. Talvez para ver se alguma coisa tinha mudado. E para surpresa de ninguém, a resposta foi... Tá querendo morrer? E até quando a Zeri zomba da Frieren, parece que foi para fazê-la revidar. Mas a única coisa que fez a Frieren responder foi mostrar que ela só alcançou os objetivos graças aos companheiros. Além de explicar outro motivo para a magia de flores ser especial. O Rimmel já tinha conhecido a Frieren quando era pequeno. E daí a gente já imagina o clichê de ele se apaixonou por ela à primeira vista. Errou! Ela realmente ajudou ele quando era pequeno, inicialmente de uma forma fria. E talvez para acalmá-lo, ela usou a magia de criação de flores. E isso fez ele ver a beleza da magia pela primeira vez. E considerando que o Rimmel não estava preocupado apenas em salvar o mundo, mas em aproveitar o prazer da jornada, faz sentido ele não ter recrutado o grupo mais competente, mas aqueles que significavam alguma coisa para ele. Então para Frieren, a magia que cria um campo de flores era a favorita da mestra e provavelmente a última que ela lhe ensinou, ajudou ela a recuperar o amor pela magia, a uniu aos seus companheiros, foi responsável por fazê-la se focar em aprender magias inúteis, dando a ela um propósito e tornando a jornada mais divertida, e foi responsável por ela lembrar do valor na simplicidade da magia. Eu acho que faz sentido ser a magia favorita dela. Eu também. Não pela utilidade, mas pelo significado. E eu acho que até a Zeri percebeu isso, já que ela parece desviar o olhar quando está sem resposta ou pensativa. Mas a única certeza que eu tenho é que a Fern percebeu a instabilidade de mana da Zeri. E ela surtando? お前、私の弟子になれ。嫌です。 Foi muito bem construída. Toda a conversa dos magos nível 1 foi justamente para mostrar que a habilidade da Fern compensava sua vida curta. E talvez por um momento, a Zeri tenha entendido o entusiasmo da Frieren quanto ao futuro da humanidade. Mas não foi uma surpresa a Fern recusar e mesmo assim ter sido aprovada. Desde que a Frieren disse que a Fern que deveria ser uma maga nível 1, e ela se sentiu incapaz, já estava claro que a Fern ia passar no exame e a Frieren provavelmente ia aprovar. E mesmo se a Zeri se recusasse a aprová-la, caso ela não virasse aprendiz, a Fern nunca ia abandonar a Frieren. E pior, se ela aceitasse, aí sim a Zeri ia descobrir o que é a falta de ambição. Tô dizendo a verdade. Para terminar, alguns chutes. Provavelmente a Fern vai ser a única aprovada. Mas tentando achar ou forçar motivos para os outros serem aprovados, a Yubero pensa de uma forma diferente, então ela não é tão limitada quanto os outros. O Denken teve as habilidades reconhecidas por outro mago nível 1, e a Method conseguiu peitar a cópia da Fern, além de fazer tudo. Mas no geral, eu não acho que eles passam. Porém, se a autora introduziu tantos personagens nesse arco, alguns bem melhores que outros, Quem é você mesmo? a maioria deve acabar indo pro norte de algum jeito, e as minhas únicas certezas são: no próximo episódio, a Zeri vai perceber que a Fern não servia para ser aprendiz dela, porque ela não vai querer nenhuma magia, ou vai seguir o caminho da Frieren e pedir uma magia super inútil. É pura lógica. E o mais triste é que, por enquanto, o próximo é o último episódio. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.